Cagi, Sérum Rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. Kilari, oh, mangiare, oh, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Kilari, oh, mangiare, oh, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Nessa próxima AC, peça seu quilar antecipado pelo nosso WhatsApp 14 997 41 3348 ou em nosso site www.kilari.com.br. Kilari, oh, mangiare, oh, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Kilari, oh, mangiare, oh, barrinha da longevidade. Irdim, Kilari é assim. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação. Oi, tudo bem com vocês? Eu sempre inalando o aroma do Lubica aqui, para poder começar uma live. Gente, essa semana eu gravei a live, porque no horário da nossa live eu vou ter um treinamento. Então, eu gravei para que vocês não fiquem sem live. Mas agora nós vamos falar sobre prosperidade. Nós vamos falar da frequência da prosperidade. Então, e nós vamos falar disso. Qual é a nossa frequência? Que frequência nós ouvimos? Que tudo que a gente emana, tudo vibra. Lembra que eu expliquei? Antes de tudo, sejam todos muito, muito bem-vindos no canal As Carlotas. Eu peço a vocês que curtam, se inscrevam e compartilhem o nosso canal, a nossa live, para que bastante pessoas possam ouvir e curtir, né? Ouvir e aprender um pouquinho do que eu sei que eu estou derramando com vocês. Aí, lá na fazenda, quando eu cheguei, eu queria entender o que seria ser um multiplicador. Que a gente tem o gastador, pensem bem vocês, em que categoria vocês estão? O gastador, um investidor ou um multiplicador? Qual é a frequência de vocês, tá? Que a gente está emanando. Então, eu demorei um tempo para entender isso, porque eu estava na frequência, fiquei muito tempo da minha vida como gastadora. Então, tinha uma época em que eu estava chateada, por exemplo. O que eu fazia? Eu saía para espairecer, comprava o que eu não precisava, gastando um dinheiro que eu não tinha. Quem de vocês já não fez isso? Né? E aí, em vez de melhorar, as coisas pioravam na época. Aí foi indo, eu consegui melhorar a minha frequência, melhorar
fui aprendendo, né, e fui mudando o meu pensamento, mas ainda não tinha dentro do meu coração qual era a diferença entre essas 3 formas para a gente atingir a prosperidade. Então, aí eu vi o seguinte, hoje de manhã eu estava pensando nisso, e uma garota que faz parte do clube do WhatsApp, né, do grupo do Lúbica, ela falou: Carlota, você fazia a roda da prosperidade, por que você não volta a fazer? Por que você não volta a gente fazer essa transferência, fazer essa coisa toda? Então, eu vim propor para a gente formar um grupo só disso, da roda da prosperidade. Só que essa semana, esses 2 dias, eu talvez consiga, para a gente poder estar mexendo. Mas isso independe de eu montar essa roda. Por quê? No aplicativo do BDM, deixa eu entrar aqui, ele tem uma frequência quântica no meio. Então, quando ele vai abrindo, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, ele vai abrindo, tá aqui, ó. Então, a gente precisa abrir a carteira. E minha bateria aqui está acabando. A gente precisa abrir a carteira, vamos ver se eu entro aqui. E todo dia tá fazendo nela, olha, ela tem vários ícones aqui, ó. Quem não tem a carteira, eu vou passar o contato de alguém, tá? E aí, ele tem esses ícones. Então, para a gente poder acessar essa frequência de prosperidade que tem o aplicativo do BDM, essas coisas todas, que para a gente conseguir entender o que é prosperidade. Eu no Carlota estou chegando agora, estou caindo de gaiato, não sei o que é o BDM. O BDM é um meio de pagamento, tá? Ele não é uma moeda digital, ele é um meio de pagamento digital. Então, e ele valoriza mais do que o real, a gente está vendo que está moendo, né? E ele vai valorizando. Então, um BDM hoje está valendo 13,43, se não me engano. Então, R$13,43. E então, eu comecei a comprar no ano que eles lançaram, quando eu cheguei, eu comecei a comprar a R$3,80. Eles lançaram a 3 e eu comecei a comprar a R$3,80. Mas até aí, quando eu comprava, eu continuava no módulo gastador, e não no investidor. Então, eu comprava os BDMs, e aí eu ia juntando, aí eu precisava de alguma coisa, eu sacava os BDMs para comprar, que nem eu sacava, fui juntando metade do valor de um carro meu, e eu comprei para trocar, eu peguei para trocar, e comecei a juntar de novo. Aí, então, eu ainda estava no modo gastador, tá? Nesse modo, a gente não faz o dinheiro trabalhar para a gente. Nós precisamos entender o que é o modo gastador. Eli, para um pouco a gravação, não sei se vai tocar de novo a campainha. Que saco. Você corta isso para mim. Bom, estamos no modo gastador. Aí eu fui entender o que era o investidor. Então, era começar a aplicar, ver as coisas que eu tinha de possibilidade dentro do BDM, né? Para investir o dinheiro, para tirar o dinheiro dos bancos e trazer para cá, para proteger o meu dinheiro e fazer com que ele cresça, tá? E o nosso dinheiro crescendo é melhor para a gente. Quanto mais ele cresce, né, é melhor. Então, eu comecei a entender o que era um investidor. Não mexer, tentar não mexer. Então, eu deixava lá, mas ainda não tinha compreendido
qual era a roda da prosperidade e que faz com que a gente vire multiplicador. Então, aí eu entendi o seguinte: primeiro ponto, a gente precisa estar mexendo aqui, ó, nem que você transfira 1 centavo para alguém, tá? 0,01 BDM para alguém. E quando eu montei a roda da prosperidade, a gente fazia, vocês podem combinar com colegas, parentes próximos de vocês, tá? E fala assim, ó, eu vou transferir 1 BDM para você, então vocês estão em 3, vamos dizer que é a Júlia, a Marta e a Carla. A Júlia vai pegar, transferir 1 BDM para a Marta. E nesse processo, quando ela entra e faz a operação, ele tem uma tecnologia que você está olhando ali, que você precisa estar olhando ali, para essa tecnologia começar a mexer no seu cérebro, tá? E começar a abrir a nossa mente. Então, a Joana vai transferir 1 BDM para a Marta. A Marta vai transferir 1 BDM para a Carla. E a Carla vai transferir 1 BDM para a Júlia, tá? Que foi a primeira da rodada. Então, isso é simples de vocês fazerem entre vocês, tá? Junta um grupo de 3, 4 amigas e vocês vão olhando esse mecanismo, mexe no nosso cérebro. Então, e quando a gente roda o BDM, quanto mais a gente roda o BDM, mais ele cresce, tá? Aí, então, tudo bem, eu estava no módulo investidor. Então, ser próspero ainda tinha uma coisa a mais. E o dinheiro é uma frequência. E como uma frequência, a gente tem que estar prestando atenção em tudo que está ao nosso redor. Por quê? Para a gente entrar na roda da prosperidade, a gente tem que olhar o que nós estamos, que frequência nós estamos ouvindo e que frequência nós estamos emanando. Então, essa é a diferença. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso. Então, quando eu comecei, falei, puxa, o dinheiro é uma frequência, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a observar todas as frequências que estavam à minha volta. Então, às vezes, tem uma pessoa que reclama demais. Se a pessoa reclama demais, o primeiro ponto que ela tem que fazer, e se você estiver nesse modo, é olhar os seus hormônios e repor, fazer a reposição hormonal bioidêntica. Porque não pode ser a tomada, tá, gente? Porque aqui não é bioidêntica, é perigosa. Então, vocês conversem com o seu médico e peçam para ele, para equilibrar os hormônios. Nós, mulheres, também precisamos da testosterona. Se a gente não repuser a testosterona, nossa testosterona baixa, a gente fica desanimada, a gente começa a engordar muito, enfim. Então, nós temos uma dose de testosterona bem menor que a dos homens, mas nós temos, tá? Então, é isso aí. Começa olhando essa questão. Outra questão, que música que eu ouço? Qual é a qualidade da vibração que está ao meu redor? O que eu estou vendo? Que tipo de programa eu estou vendo? A gente sabe, eu expliquei na live passada, que se a gente assiste 5 minutos de notícia ruim, de programa, daquelas coisas de filme, qualquer imagem assim, pesada, sem reação, isso está dentro de nós. Isso entra nos nossos neurônios, tá? E nos neurotransmissores, e vão passando essas imagens para todas as células do nosso corpo. Passa para todas as células. Então, se eu estou, por exemplo, deprimida, meu rim está deprimido.
meu fígado está deprimido, meu intestino está deprimido, meus pulmões estão deprimidos. Então, por quê? Ele vai se esparramando por todo o nosso corpo. Mas as células que nós temos em maior quantidade no nosso corpo são as nossas células imunológicas. E elas também se deprimem. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, se a gente não prestar atenção, a gente está baixando a nossa imunidade. E aí está exposto a pegar qualquer vírus que esteja por aí. Então, vocês conseguiram entender? Ah, tá. Então, é a pessoa, é o ambiente. Se eu estou num ambiente que tem muita briga, também é a mesma coisa. Toda essa coisa ruim, a briga não é com você, mas é um ambiente pesado. Então, você tem que tomar cuidado com esse ambiente. Você pode pegar um copo com sal. O copo ele tem que ser fino embaixo, assim, ó, mais ou menos como esse, que é mais fino embaixo e alto em cima. Pode ser até mais fino. E a boca mais larga, tá? Aí você vai colocar no seu copo 2 dedos de sal grosso, sal de cozinha, pode ser sal grosso, tá? E depois, acima do sal, 2 dedos de água. E você, se você está no seu trabalho, você tem uma sala, você coloca perto de você. Se você está num escritório, coloca ali perto da tua mesa, embaixo da mesa, mas você deixa ali e pede para ninguém mexer, tá? Por quê? Você vai ver que se a energia estiver boa, estiver tudo tranquilo, vai continuar o copo com sal. Se tiver uma energia negativa, o sal vai absorver essa energia. E aí toda essa parte aqui começa a ficar cristalizado o sal. Entendeu? Então, a energia está entrando e o copo está puxando para ela. Então, vocês tentam aí fazer alguma coisa. Isso vocês podem colocar na porta da casa de vocês, na entrada ali. Tem um cantinho, a pessoa que entra na casa, abre a porta, você coloca num cantinho ali, que ela vai captando toda a energia negativa que tem na casa, né? Vai limpando a casa, vai deixando a casa mais leve. Então, é uma forma da gente melhorar a frequência do nosso ambiente. E a gente, por exemplo, quando vai trabalhar, por mais difícil que seja, sejam gratos, tá? Aí vocês chegam do trabalho, tiram um pouco o sapato, andam um pouco descalço, vai no quintal, isso é, quando a gente acorda, é importante a gente fazer isso, tá? Andar um pouquinho descalço, se der tempo, anda um pouquinho, e pega no seu umbigo, você vai virar, você coloca uma mão em cima da outra, quer dizer, a mão esquerda em cima da mão direita, e gira no sentido anti-horário. Então, o sentido horário é da esquerda para a direita, que é assim que vira o relógio, não é? O sentido anti-horário é da direita para a esquerda. Então, você vira a sua idade que você fecha o seu campo. E essas energias que estão em volta, né, não pegam no nosso campo, não entram no nosso campo, não conseguem mexer com você, mudar a sua estrutura, né, porque a gente pode escolher o que nós queremos viver, nós podemos escolher. Então, eu fico direto lá. Isso é uma coisa que está difícil para mim, inclusive. Às vezes, eu estou trabalhando, que tem muita gente falando comigo, eu fico virando, e aí, às vezes, eu perco muito tempo no celular. Que aí eu estou cansada, vou descansar, vou ver o que está acontecendo. Aí eu fico virando. Se eu estou colocando um despertador, eu vou começar a mexer, eu ponho 15, 20 minutos no máximo, o despertador toca, sabe? Eu falo assim, me chama em 20 minutos. O despertador toca, eu sei que eu tenho que sair, que eu tenho que parar, que não dá para continuar. Mesmo que seja um assunto, se eu estiver num assunto interessante, eu vou, termino o assunto e acabou.
né? Ou quando eu estou estudando é outra coisa. Se eu estou pesquisando, se eu estou fazendo uma pesquisa ou estudando, fazendo um curso, enfim, aí eu me mantenho, aí não tem problema. E aí, quando eu saio, eu não entro nas outras coisas, eu saio e desligo, para poder não ficar captando essas frequências, tá? Mas, Carlota, o que tem a frequência com a prosperidade? Tem tudo a ver, porque o dinheiro também é uma frequência. O dinheiro é movimento. Por isso que é importante a gente fazer essa roda da fortuna, que seja em pequenos grupos. Não precisa ser num grupo grande, que às vezes dá confusão e tudo mais. Então, tem que ser num pequeno grupo. Juntem vocês aí 4, 5 amigos que vocês conhecem. Vamos fazer nós? Eu mando para você, você manda para mim, que fica fácil. Aí vocês pegam, fazem dia sim, dia não, essa transferência, né? Mexam no aplicativo, que a gente vai ver que a gente tem vários tokens, várias modalidades. Mas ainda nesse ponto, nós estamos sendo investidores. Então, como investidores, é complicado. Então, como que eu multiplico? Aí, existe para uma modalidade de investimento no BDM, que ela tem um rendimento no ano, que é um rendimento maior no ano, né? Então, esse rendimento, ele é bem grande. Aí, os outros lugares falam, por que não existe moeda que renda, não existe nada que renda isso, porque não é pirâmide, não é marketing multinível, não é nada disso, tá? E aí, quando você começa, por exemplo, a poupar, o que é poupar? A caderneta de poupança, você guarda o dinheiro ali para render. Também é uma espécie de caderneta de poupança. Só que, para quem é associado de Dáquila, essas coisas, tem um rendimento bom, que é de 50% mais ou menos ao ano. Então, você pega assim, eu consigo guardar R$100 por mês? Consegue. Então, R$100 por mês é fácil, né? Vamos guardando o dinheiro que você conseguir, que não é para guardar, para juntar, é guardar para multiplicar. Esse é o grande segredo da roda da prosperidade no PDM digital, tá? Então, eu guardo, eu coloco, eu faço um investimento, e aí, depois de um ano, eu tenho um valor. Então, se eu investir, por exemplo, eu não sei direito o rendimento, mas é alto, eu vou colocar 50%, para ficar fácil da gente fazer essa conta. Então, se eu colocar R$100 por mês, certo? Eu coloco ali nessa modalidade de investimento, que é uma espécie de caderneta de poupança, tá? Que se chama BDM Negócios. Aí, depois de um ano, eu vou ter o rendimento, tá? Que vamos dizer que seja 50%. Então, depois de um ano, esses R$100, se eu colocar todo mês, eu vou colocar 12 vezes R$100, certo? Então, depois disso, o que eu faço? Eu coloco 12 vezes R$100, tá? Então, aí, quando deu o primeiro ano, esses R$100 meu ficou R$150. Então, aí você tem 12 vezes R$150. Conta para quanto que vai ser, tá? Então, quanto você tem multiplicando aí no celular, tá? 12 vezes 150. Então, você já vai ter guardado, vai ter multiplicado e ficou R$1.800, tá? Que a cada 2 meses, minha bateria está acabando aqui. Se acabar, gente, eu vou ver se esse aqui tem. Vou pôr para carregar para continuar fazendo conta.
Então, aí você tem isso, tá? Você tem esse valor. Aí, bom, então, R$ 150, aí eu vou para investir nessa modalidade, são múltiplos de 100. Então, eu tenho R$ 150. No segundo ano, então, no primeiro ano, eu tenho 1.800. Tá? É uma conta por cima, pode não estar 100% precisa, pode ser mais, tá? A menos. Aí tem que ser o pessoal do BDM. Quem quiser saber uma informação mais precisa, me chama no privado que eu passo o contato, tá? Então, no segundo ano, em vez de eu investir 100, se eu quiser colocar os R$ 100, então eu vou ter 250. Só que eu preciso completar eu vou ter 250, mas eu preciso completar R$ 100. Então, eu coloco 200, ou eu coloco 50 para ficar no 200, ou eu coloco 150 para ficar no 300. Então, vamos usar um mais baixo. No segundo ano, eu vou colocar R$ 50. No primeiro ano, eu investi 100. No segundo, eu estou investindo 50, que vai se somar aos 150 e que vai ser R$ 200 por mês. Eu acho que vocês estão conseguindo entender essa explicação que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Nós vamos investir R$ 200 por mês. Aí, todo mês, vocês vão colocar R$ 50. Aí, chegou lá no outro ano, no primeiro investimento. Aí, a gente pega e vai fazer o seguinte. Eu vou ter R$ 200 mais 50%, 50% vai dar R$ 300 que eu tenho, certo? 50% de 200 é 100. Então, são R$ 300. Aí, eu vou, para vocês entenderem a multiplicação, aí eu estou pondo 300 vezes 12, que é igual a 3.600. Vocês já dobraram o que era 1.800, você foi para 3.000. Isso eu estou falando um investimento menor. Se você conseguir investir um pouquinho a mais, né, que nem no caso no segundo ano, se você investisse os R$ 300, então, quando você fosse pegar, seria 450 vezes 12, que é um mês de cada ano. Então, você teria, ó, tá? R$ 5.400 por mês. E isso vezes 12, olha para onde foi o seu patrimônio. 64.800. Vocês estão compreendendo como é que gira essa roda da fortuna? Então, se eu investisse 150, né, daria 50% de 300, seria 150. Então, eu teria 450. Aí, eu vou investir, então você está entendendo, dos 150 eu investi 150, porque ou eu invisto 100, ou eu invisto 200, ou eu invisto 300, tá? Então, você vê o valor que você quer, que você pode investir, porque é muito importante a gente não pegar todo o dinheiro que nós recebemos e gastarmos tudo. Não. Aí eu entendi. 30, 30, 30, 10. O que é isso? 30% são as despesas da casa. Água, luz, aluguel, do salário, a gente tem que tentar manter ali. 30% a gente tem, por exemplo, empréstimo, essas coisas todas aí que a gente quer fazer. Quando a gente tem um empréstimo, deixa para um gasto com um carro ou com um gasto inesperado. 30% então, é mais ou menos isso. 30% com você, 30% com as despesas da casa e 30% com gastos aleatórios que você tem. 10% você
coloca nessa modalidade do BDM. E aí, quanto mais você colocar, mais o seu dinheiro vai multiplicar. Você conseguiu entender que, por exemplo, você multiplicou R$100 em R$1.800, que você colocou 1.200, foi para 1.800, tá? E assim ele vai virando. Então, aí eu entendi a verdadeira roda da fortuna. Aí eu compreendi que se eu pegar um pouco do meu dinheiro todo mês e colocar no BDM, não mexer, esquecer, e usar, falar, essa é a minha poupança. Porque aí você vai, ano a ano, fazendo essa conta, tá? Se vocês quiserem saber mais precisamente, aí eu passo o contato da Flora ou da Rita para vocês. Aí vocês vão investindo, tá? Vocês vão fazendo a roda da fortuna de vocês. Porque aí o dinheiro vai começar a trabalhar para vocês. Então, mas por que dá um investimento tão grande? Porque não tem taxas excessivas. Porque é um banco, não é um banco, né? É uma moeda stablecoin, né? Uma moeda estabilizada, centralizada. E é que assim, vou usar banco, mas não é banco, tá, gente? Para ficar fácil. É uma forma que não é de exploração, é uma forma de multiplicação. Então, a cada operação que você mexe no BDM, ele cobra 0,01. É como se fosse 1 centavo de real. É 1 centavo de BDM. Não é centavo, mas é 0,01, como se fosse 1 centavo, tá? Então, por quê? Isso gera prosperidade para todo mundo. Então, quanto mais você mantiver... Então, nós fomos lá para o segundo mês, vamos lá, investindo R$200, né? Vamos lá ver quanto que a gente tem. Teria R$300 vezes 12, voltando ali, a gente teria 3.600, né? Aí você viu a diferença de 3.600, tá? Se eu investisse o R$200, eu teria o 100, né? O 150 é 75. Gente, é mais ou menos essa conta que vocês vão fazer. Porque aí ela vai crescendo, ela vai multiplicando, tá? Se você investiu 200, completou com R$50, mas se você, em vez de completar os seus 150, que rendeu no primeiro ano, em vez de colocar só 50, você colocar 100, você vai aumentando o seu patrimônio, tá? Você vai aumentando o dinheiro, vai multiplicando. Então, mas faz um esforcinho, completa sempre o valor acima. Deu vamos dizer, deu 380, eu vou reinvestir. Se você colocar 100, vai para 480, um exemplo, né? Aí você, em vez de colocar 100, você coloca 120 para completar 500, né? Aí você vai ver o seu dinheiro crescendo mais ainda, vai multiplicando. Então, essa é a roda da fortuna. O que eu preciso fazer para entrar nessa frequência? Então, é um simples hábito de investir para multiplicar. Carlota, eu não consigo pensar nem entender nada disso. Para vocês compreenderem mais, eu vou passar o telefone, pode me chamar no privado, fala, Carlota, eu quero o telefone, quero contato. Aí eu mando para vocês. Se vocês já têm um investidor, invistam com o de vocês. Peçam para eles fazerem a tabelinha. Eu sei que no Bancal, o pessoal do Bancal, né, que vai mudar de nome, porque não pode ter bank no nome, né, para não virar uma instituição, aí tem um monte de regras lá. Mas, então, eles podem ajudar vocês montando essa tabelinha de investimento
que para vocês entenderem melhor, tá? Essa forma de investir. Mas, eu quero ser próspero, mas eu não estou conseguindo, porque a prosperidade, ela não é só no âmbito financeiro. A prosperidade vem da nossa saúde, das nossas amizades, de tudo que a gente faz, tá? Então, é da abundância que nós temos dentro de nós. Nós temos que encontrá-la. Mas, que frequência eu estou ouvindo? Que é uma coisa que passa imperceptível, tá? E passa imperceptível por quê? Passa imperceptível porque por conta das músicas que nós ouvimos. Então, que tipo de música eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo funk, essas músicas que só falam besteira, só aqueles rock metaleiro, tudo isso atrapalha a nossa frequência. Então, a gente tem que trazer a harmonia. Essas músicas, elas, de certa forma, foram criadas para tirar a gente da nossa frequência natural, que é a da abundância, que é a da beleza, que é a da saúde. Então, é muito importante que a gente resgate o belo dentro de nós, principalmente as crianças. Então, eu percebi, eu sou musicoterapeuta, e agora fazendo o trabalho do Sintonia, gente, deixa eu achar ele aqui, ele estava aqui, do Sintonia, que é bioplasma, que eu montei uma bobina que capta o bioplasma puro, e eu percebi que nesse processo de resgatar a beleza das músicas, então, resgata o nosso natural, faz a gente voltar para a linha da beleza, para a linha da esperança, para a linha da saúde, da longevidade. Tem alimentação, tem todas essas outras coisas para fazer, mas a prosperidade verdadeira gira em torno disso também. Então, as crianças e nós mesmos, tá? Eu vou dizer aqui algumas músicas que vocês podem e devem ouvir. Tem uma música muito linda que se chama Clair de Lune, Clarão da Lua, de Debussy. Então, vocês podem procurar no Spotify, que deve ter. Tem outra, a Sinfonia número 5, do Beethoven, que ela vai trabalhando as nossas células, o nosso interior, tá? Para a gente sempre melhorar. Ela vai reequilibrando. Existe uma experiência que um japonês chamado Masaru Emoto, ele fez sobre a água. E o que ele quis ver nessa experiência que ele teve? Ele colocou um jarro d'água, primeiro num lugar onde todos nós, se o Hélio conseguir encontrar aí, onde todos nós, o grupo que estava naquela sala, naquele ambiente, estava emanando uma energia de amor, certo? É uma energia de amor, uma frequência de amor. Estavam emanando para a água. Aí ele pegou aquela água lá da jarra, congelou um pedaço, tirou uma lasca e pôs no microscópio. E parecia assim esses flocos de neve que a gente vê para comprar, que é todo cheio de risquinho, todo bonitinho. Então, quando a gente emana amor, emana paz e tranquilidade, as moléculas se agrupam e ficam num ritmo de serenidade, de crescimento e tudo mais. Aí ele colocou olha lá, ele achou a experiência. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Essas daqui, ó. Vocês estão percebendo? A paz, a sintonia do Mozart, que é a sinfonia número 40 deles, a música Imagine, do John Lennon, tá? E essa aqui, eu acho que é um canto gregoriano, e esse é a sensação de paz. Esses dois de baixo, você consegue mostrar para a gente? Olha aqui,
quando entra um rock, uma briga, olha como as moléculas se desfazem nessas duas figuras de baixo. São palavras de ódio e o rock and roll. Tá, entendeu? Aquele rock pesado. Então, você percebe como a água muda. Nós somos, gente, 80% água, líquido, nosso sangue, nós precisamos de água, né? Então, olha só, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica com inveja, quando a gente fica, né? O que é inveja? A pessoa que tem inveja, ela quer ter o que você tem. E ela, como ela não consegue ter, ela tenta desfazer o que você tem. Então, e ela, ao invés dela olhar, puxa, que legal, estou com inveja, eu quero ter, eu quero fazer igual, eu quero crescer igual, eu quero ser igual. Então, use como um modelo para o seu crescimento. E não, as pessoas que querem derrubar os outros por conta da inveja, que elas querem derrubar as pessoas por conta da inveja, elas só conseguem destruir a vida delas, porque nesse processo, toda a água delas fica igual aquelas águas sem forma, sem prosperidade, sem nada. Elas não conseguem crescer. Então, isso é importante, que a gente tenha essa noção, que a gente perceba isso de verdade. Então, na casa de vocês, não deixa entrar qualquer música, não deixa entrar, nem presta atenção que o sertanejo, essa música que arrasta o chifre no asfalto, que é só de fossa, de traição, você está atraindo isso, porque você ouve essa frequência e está atraindo essa história para você. Então, prestem atenção na letra das músicas que você está ouvindo. Então, partam, comecem a ouvir música clássica, música erudita. Começa ouvindo. Então, tem Mozart, tem Beethoven, o Bach, Johann Sebastian Bach, que escreve Bach, B-A-C-H, tá? Ele era de um período da música que se chamava barroco, que era da história da arte lá em Ouro Preto. Vocês sabem que tem o Aleijadinho, nós temos um grande artista, né, barroco. E o que era? Era assim, todo cheio de minúcias, né? Então, quando a gente pega uma sinfonia, olha a cabeça do compositor. Uma orquestra tem pelo menos 30 tipos de instrumentos diferentes. Então, quando a pessoa vai compor uma sinfonia, olha por onde vai a cabeça dele. Ele tem que compor como o violão vai tocar, o violoncelo, o violino. Tem dois ou três tipos de violino. A flauta, que jeito que a flauta vai tocar, que hora que ela vai entrar, o tambor, o prato, o triângulo, enfim. Todo um leque de instrumentos para tocar. Não é aquela música que o cara pega, que a gente vê muito na internet, o gato faz miau, aí o cara grava o miau e bota lá um instrumentinho, miau, 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 fica imitando coisa. Isso faz com que as pessoas emburreçam, percam essa coisa da beleza, se desconectem da prosperidade, se desconecta da abundância. Então, é por isso que, quando a gente vai ouvindo cada vez mais baixo, cada vez mais emburrecedora essas músicas, e assim, aquelas músicas de funk, então nem se fala, tá? Que só fala besteira, não enriquece a gente por dentro. Então, quando uma criança escuta os concertos de Brandemburgo de Bach, porque é uma música que é toda... Vai parecendo, o que essa música, nessa montagem, nesse contexto, o que a ciência fala dessa música? Quando você está ouvindo essas músicas do Bach, os concertos dele, né? Você
vai perceber que esse vai desenvolver na criança o raciocínio lógico, ela vai ter facilidade para ouvir, para matemática, para essa parte de exatas, tá? Vai trabalhando o cérebro delas para isso, para crescer, para ficar inteligente, para ficar sábio e para entrar na frequência e na onda da prosperidade. Então, minhas filhas todas elas cresceram e se desenvolveram dentro da música erudita, porque eu sempre gosto de ouvir a música erudita, que é a música clássica, que são esses compositores todos, né? Tem uma infinidade deles. Então, do Mozart tem a Sinfonia número 40, e tem também, do Mozart, tem o Concerto para Harpa e Flauta. É uma das composições mais lindas que eu já ouvi, tá? Então, vocês vão... no começo vocês podem... mas que música esquisita. Prestem atenção, comecem a ouvir, comecem a educar os seus ouvidos para frequências melhores, porque isso interfere dentro do nosso corpo, né? Causando, somatizando, né? Numa frequência interna que vai despejar todo esse bem-estar nos neurotransmissores e nas nossas células do sistema imunológico. Então, a gente vai crescendo. Então, ouçam diariamente essas sinfonias, essas melodias. Então, vai ouvindo, porque vai fazer muito bem para você. Tem o bolero de Ravel, que ela começa devagarinho, baixinho, e ela vai ganhando intensidade. É como um crescimento. E isso é importante, porque a gente sai dessa coisa que está querendo tirar a sintonia da gente, que está querendo fazer com que a gente perca a nossa sintonia. Então, eu estou tendo com o Sintonia, que é aquele produto individual que eu faço, que é voltado só para você, que eu escolho a música da sua frequência, que tem a sua frequência, eu estou colhendo depoimentos muito interessantes. Uma pessoa chegou para mim e falou, ele é orientador, é muito sábio, falou: Carlota, esse produto seu salvou a minha vida, porque ele estava com uma coisa complicada, com hemorragia, que ele tomou um raio, e aí ficou com uma hemorragia interna, e isso aqui ajudou a recompor as células dele, com as músicas que eu mandei. Voltou. Outra pessoa que também, os depoimentos estão voltando. Muitas disseram que se conectaram com a história real delas, conseguiram ver as vidas, conseguiram ver as coisas, conseguiram entender. Ela falou: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tem coisa me transformando, que são as células atendendo os comandos, porque elas atendem o nosso comando. Mas se a gente faz a sintonia, coloca, aí sai xingando os outros, aí ele volta para trás, tá? E uma outra pessoa que está usando sintonia, deu um mês, ele pode ser continuado, tá? Deu um mês, ele falou: eu tinha uma pinta horrorosa, que era uma pinta verruguenta, horrorosa na minha perna, bem feia. Eu tirei ela 3 vezes, porque ela podia arruinar, né? Ela podia arruinar essa coisa toda, e desisti, porque eu tiro e volta, tiro e volta, tiro e volta. E eu comecei a tomar o Sintonia. E tomando Sintonia, não deu um mês, para meu espanto, essa pinta verruguenta caiu sozinha, saiu e cicatrizou, não ficou mais. Por quê? O nosso cérebro, as nossas células estão atendendo o nosso comando da saúde, de rejuvenescer, de voltar à nossa origem.
Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, que a gente preste atenção nisso, que a gente use as coisas de maneira inteligente, que a gente tem muitos recursos para isso. E é por isso que, às vezes, as pessoas falam, ai, eu não consigo gerar prosperidade na minha vida. Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor e presta atenção no que você está, na frequência que você está ouvindo, no ambiente que você está, que isso tudo, a vida foi feita nessa correria, quanto mais correria, mais isso, mais aquilo, é para você se sair do seu centro. E enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou novamente dizer, gente, vocês precisam se inscrever no novo canal As Carlotas. O outro canal também chamava As Carlotas Oficial, tá? Mas esse chama-se também As Carlotas, né? Como oficial de Carlota, é isso? @As Carlotas, tá? E no YouTube, Eli, como é que está no YouTube para as pessoas encontrarem? Entendeu? Porque tem muita gente que fala... As Carlotas Oficial, @As Carlotas Oficial também. Colocando isso, eles conseguem, porque tem gente que não está conseguindo achar o canal. Então... Consegue, sim. Tá, colocando desse daí, tá o endereço na tela, se inscrevam nesse novo canal, tá? Que a gente tá trazendo os vídeos do outro para esse canal, e é importante que todo mundo que se inscrever no canal, daqui para frente, quem chegar novo vai ganhar um quilari. Então, quem chegar a se inscrever, Carlota, eu me inscrevi no seu canal, tá? Aí mostra ali, aí eu vou mandar um quilari para a pessoa, tá certo? Ou quando for na fazenda, a gente se encontra, eu dou lá, ou quando, se não puder ir, eu mando para vocês, tá bom? Então, façam isso. A partir de hoje, dia 3 de dezembro, tá? Nessa campanha de Natal, para se inscrever no novo canal As Carlotas, quem se inscrever daqui para frente vai ganhar um quilari de presente. Tá certo, gente? Então, lembrando que o Lúbica, ele leva a nossa frequência a 1000 Hz, ele ajuda quando a gente está com o pensamento perturbado, ele ajuda a clarear a nossa mente, a expandir, tirar a gente da depressão, tá? Tem uma pessoa que falava assim para mim, Carlota, eu tomei Ritalina a vida inteira, que é um remédio para controlar TDAH, essas coisas descompensadas. Ela falou, eu comecei a usar o Lúbica, eu não preciso mais tomar a Ritalina. Ela não fica sem o Lúbica, ela passa, ela usa. Ela falou, ela não teve mais crise de pânico, as coisas que ela tinha, que eram descompensações energéticas. Então, assim, tá vindo muitos, né? O nosso intestino também, aqui tá, essa aqui quebrou. O nosso intestino também tá, que é o nosso segundo cérebro, tá muito contaminado. Então, a gente tem que estar fazendo desparasitação constantemente, a gente tem que estar... O prana, ele faz o quê? Ele troca o biofilme intestinal, ele faz uma renovação. O que é o biofilme? O biofilme é a parede do seu intestino, ele tira aquele que está velho, que está inflamado e tudo mais, contribui para uma desinflamação do nosso corpo, e ele tira isso e faz uma nova pele ali. Ele tira todas as bactérias ruins, que nós temos bactérias boas. As boas adoram a nutrição do aloe vera e do mel. Elas adoram. Então, fazem bem, elas proliferam, tá?
e as ruins não gostam, então elas são eliminadas do intestino, são retiradas. E na nossa veia, no nosso sistema vascular, com o tempo, a gente vai ficando com umas gordurinhas nas paredes das nossas veias. E a gente sabe também que tudo vem tá vindo a água, tudo está vindo com nanopartículas de plástico, que são minúsculas. E essas nanopartículas, elas vão grudando nas paredes das nossas veias. E por grudarem, quando elas grudam e com o calor do nosso corpo, elas se fundem a essa gordura e tal, e vai deixando essa veia dura. E aí, qualquer coisa que acontece, você toma um susto, pode infartar com susto, porque a veia não está elástica, ela não está, sabe, certinha como ela tem que ser. Ela vai ficando que nem um cano PVC, duro, sabe? Então, o prana, ele vai fazendo essa faxina no nosso corpo, no nosso sistema vascular. Ele vai tirando isso aí. E eu percebo que eu estou tomando direitinho o prana, sabe? E assim, eu não tenho varizes, mas eu percebia os vasinhos na minha perna. E com o prana, que além de tudo, ele oxigena muito as nossas células, principalmente as mitocôndrias, que são células que a gente tem em bastante quantidade. Maior. As primeiras são as imunológicas, as segundas são as mitocôndrias, que temos muitas. Elas são responsáveis, vocês já devem ter ouvido falar do 5-HTP, que é a energia, tá? É a energia que nós produzimos. Então, se a pessoa está muito desanimada, não tem ânimo, ela está com falta do 5-HTP, tá? Que é oxigênio, que é nutrição. O mel é altamente nutritivo. Ele nutre a pele, ele nutre tudo, e ele ajuda a formar também a tela, que é o colágeno, né? Ajuda na formação do colágeno, que vai nutrir, que vai reestruturar o nosso osso, e ali o cálcio vai se depositando. Não precisamos tomar cálcio. É um engano falar, você está velho, tem que tomar cálcio. Não tome cálcio. Tome óleo de sucupira, tá? E por quê? Porque o cálcio, você vai receber o cálcio puro, ele vai ficar parando nas suas veias, vai parar em lugar errado. O magnésio ajuda a esparramar o nosso cálcio no osso. É como você vai temperar uma carne, por exemplo, você pega ali, mistura o temperinho do sal e passa assim, aí fica um ponto mais acentuado com o outro. Para a gente esparramar esse tempero e ele ficar homogêneo na carne, o que a gente usa? Usa um óleo. Então, esse óleo, o que ele faz? Ele entra ali e vai esparramando o tempero de maneira homogênea na carne ou onde a gente for fazer, certo? Então, o magnésio é importante a gente tomar. Então, tomem o magnésio, tá? Magnésio trionato ajuda a refazer o cérebro. Os outros magnésios, que o Danilo ele tem um blend de magnésio, que tem todos lá, e ele tem o L-trionato sozinho, com bastante biodensidade, porque é importante a gente prestar atenção na biodensidade. O que é biodensidade? Por exemplo, às vezes você toma uma vitamina que não está com biodensidade alta, que é o que o teu corpo consegue assimilar. Então, ali, como tem biodensidade alta, tudo que tem ali você consegue absorver e aproveitar, tá? Então, o site do Danilo, acho que é Dan Naturals, quem quiser pergunta, é só procurar Dan Naturals, tá? .com.br, ele tem, ou se vocês quiserem, me chama lá no privado e fala, Carlota, manda o site do Danilo, que aí vocês procuram esses nutrientes lá. Outra coisa que também ajuda a gente
a levantar é esse blend aqui de extratos que tem ouro monoatômico. Aqui no Prana também tem ouro monoatômico. Então, eu tenho 3 produtos com ouro monoatômico que ajudam a potencializar a nossa energia, a manter a nossa camada de proteção. É o Quilari, que foi o primeiro, tá? Primeiro alimento no mundo. Aí tem o Prana, tá? Que é o hidromel. Aqui rasgou, gente, que eu fui transportar e bateu. E o Alegria tem ouro monoatômico. Então, o Alegria, ele não vai te dar energia do dia para a noite. Não. O masculino é mais forte. E ele vai, em 1, 2 dias, já começar a mudar a energia da pessoa e vai aumentar a massa magra. Isso aqui ajuda muito no aumento da massa magra, que é uma coisa que a gente, quanto mais experiente vai ficando, tem uma tendência de perder a massa magra, né? Então, e ele ajuda a recuperar. Eu, assim, que às vezes casa de ferreiro é espeto de pau, né, gente? E eu pego, não estava consumindo devidamente. Aí eu comecei a consumir devidamente. O que é devidamente? Certinho. Gente, não é muito, é 1 colher de chá por dia. E eu acho que um pacotinho desse dura mais de mês. Então, eu misturo na sopa, eu misturo no suco. Se você põe muito, ele muda o sabor. E não adianta muito. É 1 colher de chá, que aí você vai fazendo. O que está acontecendo comigo? Eu fiz umas coisas erradas e eu estava a 1 quilo da minha meta. Aí o meu orientador pediu para eu tomar whey, eu tomei whey errado. Errado assim, porque era para tomar whey puro. Aí eu pus uma bananinha, pus um pouco de leite de coco no whey, E, em suma, em pouco tempo, sei lá, uns 4, 5 meses, eu acabei engordando, subindo na balança 10 quilos. Aí eu fiquei, putz, agora eu vou ter que voltar para trás. E eu comecei a me resgatar, porque tinha a questão de inflamação, tinha tudo, porque eu dei uma desestruturada legal em todos os aspectos, emocional, tudo isso. Eu tenho comentado que às vezes meu treinamento está difícil, enfim. Tudo isso ajudou. Aí agora eu estou voltando de novo, estou eliminando, porque eu não estou emagrecendo, eu estou eliminando o peso e a gordura. Então, consumindo o Alegria certinho, eu me surpreendi, porque há 20 dias, mais ou menos, a cada 20 dias, um mês, eu estou eliminando 2 quilos de gordura e ganhando 1 quilo de massa magra. Isso que é o mais importante, porque a massa magra é mais difícil da gente alcançar, mas eu estou alcançando. E eu estou feliz com isso, porque estava abaixo, estava com 23, por aí, 22, 23 lá no índice, e ele tem que ser 26, se não me engano. E eu já estou com 25, então eu venho subindo rapidamente e a gordura eu estou eliminando também, não é tão rápido, mas ele vai queimando a gordura. Então, a nutrição também é importante para a gente nesse processo, tá? Da gente não se intoxicar. O que é o grande mal desse momento? É a depressão. Tem um monte de gente deprimida por desnutrição. E a depressão mais perigosa é aquela que falta serotonina, que falta a alegria de viver, que a gente consegue quando a gente faz exercício, produz a dopamina, e a dopamina se transforma em serotonina, tá? Que são os neurotransmissores, são, né, que ajudam a gente. Então, lembrem-se sempre, prestem atenção no ambiente que vocês estão, prestem atenção nas músicas que vocês ouvem, sabe? Tem música que é engraçada, que o cara é azarado, vocês estão trazendo tudo isso para a vida de vocês, tá? Ai, se eu quero ter um amor na minha vida, mas eu só ouço
sertanejo que arrasta o chifre no asfalto, vocês não vão conseguir encontrar o amor. Ah, mas eu não entro na frequência. Entra sim, mesmo que... Lembra que eu falei? Mesmo que você ouça, precisa ser um expert. E nós não somos, né? Para poder conseguir lidar com isso, certo? Então, é essa coisa assim. Então, é importante que a gente preste atenção, tá? Então, o meu recado de hoje é esse. Que frequência vocês estão ouvindo? Porque o que você ouve, você emana. Então, a palavra-chave dessa nossa live, que eu vou pedir para vocês deixarem, não só nos comentários que vão rolando por aí, mas deixarem na descrição da live. Quando a live acaba, embaixinho ali, vocês vão ver, tem a descrição, para deixar os comentários ali. Eu estou aprendendo, já consigo olhar com mais rapidez ali, estou aprendendo a olhar, gente, porque eu sou muito assim, né? Vivo meio que no mundo da lua, vivo percebendo. Então, às vezes, eu tenho dificuldade com essas tecnologias, tá? Mas é isso. Tá bom, gente? Escrevam ali, frequência ou alta frequência. Acho que é mais legal essa palavra, né, Eli? O que você acha? Então, coloquem lá, alta frequência, que a gente vai emanando essa frequência, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Alta frequência. Escrevam isso na descrição da live, tá? Beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau.